Um papo nesse segundo bloco com o professor Roberto Moura, não é, Nicole Mello? Exatamente, João Mouzinho, nós vamos E vai falar ser por com ele. telefone hoje, não é? Nossa Hoje vai ser entrevista? por telefone nossa entrevista e nós vamos falar, João, sobre o caso da Joana Mendes, né? Um caso que chamou muita atenção e que apenas após 8 anos veio ter uma resolução. Do Dr. Roberto Moura, tá na linha? Consegue escutar a gente? Oi, Natália, oi, irmãozinho, muito bom dia. Primeiramente, perdoem não estar aí presente com vocês, mas ontem o Vitória foi campeão e como bom campeão baiano tive que comemorar contento, não podendo, tendo dificuldades em me locomover, mas estamos aqui, vamos falar sobre o caso de grande repercussão e vamos que vamos às ordens. É isso aí. Professor Roberto Moura, para iniciar, como atua um assistente de acusação? A gente viu que durante o júri, né, a importância dessa questão da assistência de acusação na prática. O que faz um assistente de acusação, como ele atua em um júri? Explica um pouquinho para a gente e para a população entender um pouco mais sobre essa questão. Vamos lá, Mozinho. O assistente de acusação é uma figura que está prevista no Código de Processo Penal e ela auxilia o Ministério Público, né, nas ações públicas incondicionadas e de tal sorte que ficamos ali entre a família, representando a família e é algo muito interessante, né, Mozinho? Os advogados, eles não são os assistentes de acusação. Muitas vezes a gente fala errado, né? Tal como muitas vezes utilizamos expressões como homicídio triplamente qualificado, que é uma expressão também errada. O homicídio ele é qualificado e as demais qualificadoras atuam como causas de aumento de pena na segunda fase de fixação da pena. E, no caso do assistente de acusação, o assistente de acusação é sempre a vítima ou o familiar da vítima, que no nosso caso, no caso da Joana Mendes, é o pai da vítima, e de tal sorte que nós representamos os interesses do assistente de acusação, que é o pai da vítima. Então, atuamos de tal forma que muitas vezes o Ministério Público, pela alta quantidade de processos, né, não consegue dar conta, né, de tamanhas questões, e nesse caso da Joana Mendes foi, sem sombra de dúvidas, importantíssima a nossa atuação, né, modéstia as favas, né, como dizem as expressões, mas o trabalho de investigação que fizemos para demonstrar que o relatório médico juntado no processo foi falso, foi, assim, de suma importância, e também o documento demonstrando que para os próprios presos, o Arnaldo Henrique Cavalcante Melo era um sujeito perigoso, era uma ameaça aos próprios presos, também foi, sem sombra de dúvidas, determinante para demonstrar o comportamento que aquele cidadão possui. Doutor Roberto, bom dia. Natália aqui. Oi, Natália, bom dia. Olha só, a gente falando sobre esse caso, né, sobre esse julgamento, tanta repercussão, repercussão inclusive nacional, e um tema extremamente importante e delicado que a gente precisa abordar e abordar com muita urgência é essa questão do feminicídio, né? Mas aí existem ainda algumas dúvidas, né? A gente quer trazer aqui alguns esclarecimentos para os nossos ouvintes sobre o que é o feminicídio, como é que ele se diferencia de outros tipos de homicídio, por exemplo, e a partir disso, quais são as motivações por trás do crime de feminicídio, por que existem essas diferenças? O senhor pode esclarecer para o nosso ouvinte? Claro que sim. Então, o feminicídio, no texto da lei, ele vai estar lá no artigo 121, inciso 6º, né? Quando ele diz que o homicídio ele é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, são duas categorias que nós temos aqui, Natália, que são sociológicas, né? Sociais, tem um caráter biológico, mas tem um forte contexto histórico-social. E por que eu estou dizendo isso? Porque a condição do sexo feminino no Brasil, ela é em desconformidade, ou ela sofre, né, com o patriarcado e com o machismo de um caráter estrutural, a ponto de nós termos, ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.463 mortas por feminicídio no Brasil, que foi o maior número registrado desde a tipificação da lei, que
foi inserida em 2015, então de 2015 até 2023 tivemos a maior taxa de feminicídio do Brasil. Então, essa questão do sexo feminino, né, ela nasce a partir de uma condição que o patriarcado impõe, no Brasil principalmente, e o como os homens rotulam as mulheres enquanto seu objeto. Vejam como foi muito claro, né, no caso da Joana Mendes, falas do Arnaldo Henrique, suscitando que se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, e como isso é comum, né, nesses casos de feminicídio. A gente teve agora recentemente um feminicídio cometido por um policial militar que depois tirou sua própria vida, né, matando um colega de farda e sua ex-companheira. E, ao mesmo tempo, como nós temos, né, esse forte caráter histórico-social, ainda mais em locais como os nossos, né, no Nordeste, nessa lógica do coronelato, do coronelismo, e como as mulheres são vistas como objeto do homem. E observa, Natália, como na própria sentença, né, e eu conclamo a todos os ouvintes da Jovem Pan que leiam a sentença, principalmente os estudantes de direito, meus alunos, que leiam a sentença do caso Joana Mendes. Me parece que ela foi icônica. O juiz, Euler Rothermeier, ele trouxe um capítulo só para explicar o que é o feminicídio, da violência de gênero contra a mulher, o que é o patriarcado, do amor ao ódio. Então, são capítulos que, na nossa leitura, essa sentença ela é paradigmática e merece ser lida por todos. E, professor, agora a Nicole aqui, bom dia. Professor, o senhor trouxe dados, né, sobre a questão do feminicídio, e qual é o seu olhar sobre a eficácia das políticas públicas de prevenção e combate ao feminicídio? Lembrando que, por muitas vezes, né, inclusive no caso da Joana, a defesa argumenta questões de problemas psicológicos, questões de outros tipos de deficiências que poderiam levar, por exemplo, a esse crime, porém é uma narrativa muito utilizada. Então, como o senhor vê a eficácia das políticas de prevenção e também de combate ao feminicídio? Vamos lá, Nicole. Muito bom dia, Nicole. Veja só, eu acredito, né, a partir da minha leitura enquanto pesquisador, que a gente está muito longe de termos políticas públicas que tenham condão de reduzir taxas de letalidade contra as mulheres em razão do sexo feminino. E estamos ainda muito centrados em perspectivas que estão focadas apenas e tão somente na punição em cárcere em específico. O cárcere, ele é necessário, é a única forma que nós temos de responder a esse tipo de delito. Eu compreendo esse ponto que muitos defendem, mas ele não pode ser o único, né? A delegacia da mulher 24 horas ainda é algo que temos uma delegacia apenas no nosso estado, né? Mas que está muito longe de termos uma qualidade investigativa que deva ser muito acima, né? Ou seja, nós focamos nosso investimento em segurança pública muito voltado para a polícia militar, a polícia civil e seu caráter investigatório. Ele está muito aquém ainda do que merecia, do ponto de vista de investigação, do ponto de vista de redução e de uma política pública de redução desses dados, desses números. Nós temos ainda poucas políticas públicas voltadas ao combate ao patriarcado e ao machismo. Nossas escolas, elas ainda detêm muito poucas formas de entender a mulher enquanto protagonista da sua vida, porque, veja, o machismo até o feminicídio, ele não é um processo que é um raio em céu sereno, né? Veja, como esse caso de feminicídio, ele tinha um caráter de possessão. O Arnoldo, por exemplo, ele tatuou o rosto da Joana Mendes em sua perna. E ele trouxe isso de uma maneira tão obsessiva que a parte do corpo da Joana que mais foi esfaqueada foi seu rosto. Então ele não quis apenas matar, ele quis desfigurar. Ele quis tornar que aquele rosto não pudesse apenas, né, matá-lo, mas que aquela imagem fosse completamente desfigurada, a tal ponto que
o seu sepultamento fosse de caixão fechado, né? Então, essa forma que nós temos de combater o feminicídio, ela não pode ser somente cárcere, ela tem que ser investigação, políticas públicas que vão desde a escola, percebendo o quão, né, a mulher é protagonista, que formas de escalonamento, né, das violências têm que ser combatidas desde o primeiro ponto, e que nós precisamos trazer o combate ao patriarcado e ao machismo de uma maneira muito mais severa, sem que possamos estar dessa forma só combatendo as taxas. E veja, estamos errados, porque se estivéssemos ganhando essa luta, os números estariam reduzindo e eles só estão aumentando. Ou seja, urgente, né? A urgência dessa mudança de cultura, né, doutor Roberto? E aí você mencionou essa questão da quantidade de facadas, né? Foram 32 facadas, 30 dessas facadas foram no rosto, realmente parece que é um ataque de muito ódio. E esse tipo de crime, pela forma como ele foi cometido, ele é considerado um crime de ódio. E aí vou além. O feminicídio, no geral, assim, invariavelmente, ele é considerado um crime de ódio ou vai depender ali de como foi cometido esse crime? O ódio, ele está enraizado na lógica da misoginia, né? O homem, quando ele passa a acreditar que ele detém a mulher, esse patriarcado, né, esse machismo, ele também, geralmente, ele é arregado por uma lógica misógina, que é, você detém a mulher, mas você tem esse ódio ao sexo feminino, a tal ponto de você negar o seu protagonismo enquanto o sexo oposto, né, enquanto uma mulher é protagonista de sua vida. Então, essa misoginia nada mais é do que o ódio à mulher. Você querer dizer como ela vai se vestir, o como ela vai... o seu corpo, o seu cabelo, a sua forma de exercer sua vida. Então, essa misoginia é um ódio à mulher, né? É uma forma que nós temos de, na sociedade, esse caráter misógino. E veja, a todo momento a gente tem uma misoginia do Arnóbio para com a Joana. E toda a forma que o Arnóbio conseguiu conduzir, né, até chegar ao feminicídio foi extremamente... acurada, porque veja só, a Joana, ela conseguiu as medidas protetivas de urgência, isso por volta de novembro, esse crime, ele conseguiu, né, fazer com que a Joana desistisse, né, dessas medidas protetivas, né, e no ano seguinte, em outubro, 5 de outubro de 2016, ele veio a ceifar a vida da Joana, a chamando, né, para o seu carro, para fazer um acordo, supostamente um acordo, onde ela conseguiria os alimentos e a regulação da guarda do seu filho, para regular ali a dissolução da união estável, e ao mesmo tempo ele trouxe-a para uma emboscada de tal sorte que a ceifou sua vida. E aí o que mais chama a atenção é como ele vai desse ódio, ele tenta justificar o ódio, primeiro dizendo que foi uma legítima defesa, e depois... né, não sobrando mais saídas jurídicas, ele traz uma lógica suscitando uma suposta loucura, né? E aí quando a gente vem com todas as palavras dizendo que feminicídio é crime, não é loucura, justiça por Joana Mendes, e acredito que a justiça sim foi feita nos termos da lei. Doutor Roberto, Maílson Franklin aqui que está falando, seja bem-vindo ao programa. Doutor Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, ao senhor, após o desfecho, né, da pena máxima, já que o acusado pegou a pena máxima, né, o processo demorou 8 anos para ser julgado. Por que dessa demora, doutor Roberto? Maílson, muito bom dia. Eu acredito, né, acho que 2 aspectos foram fundamentais para essa demora. O primeiro, o recurso em sentido estrito protocolado pela defesa do Arnóbio Henrique, né, ou seja, para os ouvintes que não entendem da lógica do processo penal. Primeiro, o Arnóbio ele foi condenado a ir ao júri, né? Ou seja, o juiz verificou que existia ali condições para que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri, que é soberano. Quando o Arnóbio foi condenado a ir ao júri, que nós chamamos isso de sentença de pronúncia,
A sua defesa entendeu que as qualificadoras da emboscada, ou seja, da traição, do feminicídio e também a do meio cruel, elas não eram adequadas ao caso. Ou seja, eles queriam decotar as qualificadoras a partir de um recurso que nós chamamos de recurso em sentido estrito. E aí, através desse recurso em sentido estrito, né, eles vai para o Tribunal de Justiça com o intuito de fazer com que essas qualificadoras sejam retiradas. Mas, assim, é muito claro como esse recurso foi protelatório. Veja, como no caso de mais de 30 facadas não vai ser meio cruel, como no caso que você está debatendo em um momento em que ela é sua ex-companheira, que você está debatendo questões de dissolução de união estável, isso não tem relação com o sexo feminino e seu vínculo. E como em um momento que você está a chamando-a para desfazer sua união estável e ela estava indo para Minas Gerais, articulando com o mesmo os termos da dissolução, isso não foi mediante uma emboscada. Então, diante de tudo isso, era muito claro que essas qualificadoras estavam adequadas ao caso, mas ainda assim a defesa foi para o recurso, e um recurso, enfim, na minha leitura, extremamente protelatório diante da forma muito evidente que esse caso possuía nessas qualificadoras. Fora isso, não bastando o julgamento do Tribunal de Justiça, eles foram para o Superior Tribunal de Justiça, protocolando um recurso especial, né? Esse recurso especial ele não foi admitido, ele agravou esse recurso especial, que nós chamamos agravo em recurso especial, e ele ficou trabalhando esse recurso no Superior Tribunal de Justiça. Isso demorou muitos anos. Quando Arnaldo Henrique, no dia 31 de maio de 2023, ele foi solto, né, essa ciência de acusação, né, nós foi habilitada, já tinha uma outra advogada, e aí o pai da vítima nos procurou, e nós observamos que existia um precedente no Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, que diz que o trânsito em julgado, porque veja, para ir ao júri, precisa-se que tenha transitado em julgado a sentença de pronúncia. Só que o trânsito em julgado da sentença de pronúncia é só o julgamento do Tribunal de Justiça, não precisa julgar no Superior Tribunal de Justiça nem no Supremo Tribunal Federal. Então a gente observou esse precedente da Corte e suscitamos ao magistrado Júlio Rottermeier que mudasse o entendimento da 7ª Vara e que o senhor Arnóbio ele fosse ser julgado pelo Tribunal do Júri. Haja vista que a pena certamente superaria o quanto necessário para que ele voltasse preso, e considerando as razões postas ali. E aí, nesse sentido, o magistrado adere, né, ao precedente do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e volta. Então, na minha leitura, Mailson, 2 critérios foram fundamentais: os recursos protelatórios da defesa e a demora no Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, seja na 7ª Vara, seja na Câmara Criminal, julgou no tempo correto, contudo, desde 2018, a gente tinha esse processo parado no Superior Tribunal de Justiça. E, professor, não podemos falar sobre justiça para esse tipo de crime sem considerar o papel da sociedade civil e também da mídia. Nesse caso, tivemos diversas manifestações, né, de mulheres em busca de justiça por Joana Mendes, mas, por vezes, alguns casos no interior, um pouco mais distante, não existe essa mobilização. Então, o meu questionamento é como envolver a sociedade civil, organizações e a mídia para a conscientização sobre o feminicídio. E quais campanhas educativas realmente podem contribuir, contribuir para a mudança desta mentalidade? Bom, foi fundamental a participação da mídia nesse caso. Inclusive, queria encaminhar um abraço muito forte à jornalista Janaína Ribeiro, né, do Ministério Público do Estado de Alagoas. Ela, sem sombra de dúvidas, foi parte fundamental e protagonista nessa cobertura. A Janaína fez um trabalho de excelência e, mandando esse abraço fraterno para a Janaína, queria também, né, com alguns dias de atraso, mas sem esquecer, saudar todos os jornalistas, em especial a toda a bancada da Jovem Pan, pelo Dia do Jornalista, que, salvo o melhor juízo, foi na data de ontem, parabenizar a todos pelo brilhante trabalho que vocês vêm fazendo.
Mas, bom, respondendo a tua pergunta, eu penso que o trabalho do jornalismo, sem sombra de dúvidas, ele foi fundamental sobre 2 aspectos. Mobilizar a sociedade civil, como bem apontado por ti. A gente teve várias figuras de protagonismo, grandes mulheres no estado de Alagoas, suscitando o caso Joana Mendes, pedindo justiça por Joana Mendes. Isso nos coloca uma extrema importância do protagonismo feminino nesse caso. E vejam, né, o como é importante a união dessas mulheres para esse caso. Sempre lembrarmos o quanto essa união é fundamental para as mulheres. E foi icônico o júri, né? O júri, ele trouxe também um caráter extremamente importante, onde nós tivemos 6 mulheres e 1 homem na banca no conselho de sentença, né? E o senhor Arnob Henrique Cavalcante Mello, que pede só serem abertas 4 cédulas, né? Até termos das 4 cédulas que foram abertas, em todos os quesitos, a defesa de Arnob Henrique não teve sequer um voto, né? Ou seja, o quanto essa mobilização da sociedade civil, ela é fundamental para que a justiça seja feita. Mas justiça não é só cárcere, justiça não é só pena, justiça, ela é também isso, mas é principalmente quando nós criamos um processo de conscientização para a sociedade civil de que feminicidas irão para a prisão. E mais, que investigações são feitas de maneira qualificada. E para isso nós precisamos que a Polícia Civil e o governo do estado de Alagoas seja alertado que ele precisa investir em políticas de investigação para casos de feminicídio que tenham a baixa elucidação. Por último, nós precisamos criar políticas públicas, sim, nas escolas. E como é que é essa política pública na escola? É trazer que a coleguinha, ela não pode ser ultrajada na sua intimidade pelo coleguinha. Que as formas educativas tenham o protagonismo feminino desde o início. Que os homens respeitem os espaços das mulheres. Mas mais do que isso, nós precisamos que as mulheres não só assumam protagonismo político, mas também o protagonismo econômico. O poder político sem o poder econômico, ele fica sempre rendido. Então, além do protagonismo político que nós estamos avançando de maneira quanto mais, nós precisamos trazer um protagonismo econômico para todas as mulheres. Porque sem o protagonismo econômico, nós ainda ficamos sempre ali na lógica do patriarcado, em que as mulheres ficam rendidas na lógica econômica por essa estrutura machista que nós temos, muito mais ainda arregada, azeitada aqui no estado de Alagoas. Então, nós precisamos fazer políticas de distribuição econômica para as mulheres, precisamos dar protagonismo econômico para as mulheres, porque no limite, a gente que pese avançarmos politicamente nesse protagonismo, do ponto de vista econômico, aí me parece que estamos muito, mas muito distante de termos uma política de distribuição que respeite, né, a equidade, a paridade de gênero. Professor Roberto Moura, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Manhã e fazer o convite público para que o senhor possa estar aqui novamente debatendo esses e outros temas tão importantes, tão relevantes para a nossa sociedade maceuense, alagoana como um todo. Professor Roberto Moura, mais uma vez, muito obrigado e deixo aqui um espaço para suas considerações finais. Mozinho, eu que agradeço pelo convite. A gente precisa sempre lembrar, né, Mozinho, nessas minhas considerações finais, deixar o recado. Para o estado de Alagoas, precisamos focar em políticas de investigação para combater todo tipo de violência. Os legisladores do estado de Alagoas, nós precisamos, por uma vez por todas, levar a violência patrimonial contra a mulher à risca. Nós não podemos manter o artigo 181, inciso 1º, onde diz que os crimes patrimoniais que homens cometem contra mulheres no decorrer da união estável, do casamento, eles não têm pena. A gente tem que acabar com isso. A violência patrimonial existe, é muito quanto mais. E para toda a sociedade alagoana, nós precisamos dizer que feminicídio basta, que nós precisamos construir políticas, conscientização e processo de distribuição econômica que levem à risca a equidade, paridade e trazermos o protagonismo feminino. E lembrar sempre, essa questão não é uma questão só de movimentos feministas, é principalmente uma questão de homens.
os homens que estão matando e nós que temos que tratar isso de maneira séria. Seja no grupo do WhatsApp dos colegas que ficam colocando mulheres como objetos, tão somente, seja nos grupos onde professores ficam muitas vezes, né, colocando questões em que mulheres são somente objetificadas. Nós precisamos respeitar. E o respeito tem que ser dado principalmente pelos homens, né? Que nós homens é que estamos matando as mulheres. Nós homens temos que levar isso muito à risca para que isso não possa ser novamente, né, trazido e que nenhuma mulher mais seja morta por questão do sexo feminino e que possamos dizer que feminicídio é crime, não é loucura, e justiça para todas as mulheres, e que nós não repitamos o que aconteceu com a Joana Mendes. Muito obrigado, Muzinho, Nicole e os demais colegas de bancada pela entrevista. Estou sempre à disposição, só fazer o convite que comparecerei, e peço mais uma vez desculpa por não estar aí presente com vocês, mas o Leão da Barra campeão, acabei me exagerando ontem. Foi por uma nobre causa, professor. Foi por uma nobre causa. Mais uma vez, muito obrigado, professor Roberto Moura, pela entrevista no dia de hoje. Obrigado, meus companheiros de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, Mailson Franklin, nosso Cláudio Stone na técnica, o Geraldo nas ruas de Maceió. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.